Bom dia, vascaíno. Olha, semana lotada de decisões pro Vasco. A última vai ser sábado, em campo, contra o Flamengo no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca. Vamos falar sobre o jogo de ontem, mas vamos falar também da entrevista do Carille. Carille fez uma revelação bacana, que eu tinha até uma dúvida, falei no pré-jogo o absurdo que era e ele veio e esclareceu, não tem absurdo nenhum. Ok, legal, vamos falar sobre isso e também sobre o menino Neiser Villarreal, o que é considerado o novo Romário da América do Sul. Vasco enviou o CEO da SAF, Carlos Amodeu, junto com um advogado para trazer o menino. Vasco quer o garoto aqui, já na quarta ou quinta-feira, já no Vasco para fazer exame médico e se inscrever na sexta, é o último dia de inscrições da janela. Tem Lloyd Augusto, tem Brian Palácios, cara, semana movimentada do Vasco. A gente vai falar sobre tudo isso, mas antes deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like, pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito, vá lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Olha, se você puder dar aquela moral pra gente, de compartilhar o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, aí vai ajudar demais a gente, tá bom? Vamos embora para as notícias, vamos falar logo de Vasco, tem muita coisa para falar hoje. Bem, é isso, né? O Vasco ontem venceu o Botafogo por 1-0 em São Januário, gol de pênalti do Verratti. Um jogo ruim, tecnicamente, dos dois lados, né? Botafogo com o time completo, melhor que tem disponível, né? Praticamente o mesmo time que foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, mas é um time que está já há 2 meses sem treinador, perdeu o Luiz Henrique, perdeu o Almada, mas mesmo assim um adversário duríssimo para o Vasco, né? Os caras têm Igor Jesus, que é centroavante da seleção brasileira, né? E a gente conseguiu jogar de igual para igual, com muita vontade, com muita raça, igualamos o jogo e vencemos, né? Podíamos vencer até demais, mas vencemos só de 1-0, ok, gol do Verratti, perdemos algumas oportunidades boas, uma cabeçada do Lucas Freitas no segundo tempo, uma jogada no final do segundo tempo do Paulo Henrique, e demorou para decidir, acabou botando a cabeça do Paulinho, que em vez de cabecear na direção do gol, cabeceou pro alto, ainda tomamos um contra-ataque, é um absurdo, uma jogada totalmente errada, mas o Vasco se classificou, e não foi só o Vasco se classificar, o Vasco eliminou o Botafogo até da Copa do Brasil do ano que vem. Porque o Botafogo, com essa derrota, não se classificou nem entre os 8. Para o Botafogo disputar a Copa do Brasil de 2026, ele precisa ou ganhar a próxima a Libertadores, tem que ganhar a próxima Libertadores, ele tem que também ganhar o campeonato, ou ganhar o Campeonato Brasileiro, ou se classificar para a Libertadores, é isso. Ou ele ganha a Copa do Brasil, ou ele se classifica para a Libertadores. É isso, desculpa. Ele tem que se classificar para a Libertadores no próximo Campeonato Brasileiro. Se ele conseguir vaga na Libertadores no próximo Campeonato Brasileiro, ou ganhar a Copa do Brasil esse ano, ele consegue a vaga para 2026. Porque a vaga que ele tem pelo Campeonato Estadual, ele perdeu, porque os 4 primeiros da Taça Guanabara, né, do primeiro turno, estão classificados direto para a Copa do Brasil e vai ser disputado um torneio chamado de Taça Rio agora, que é do 5º ao 8º lugar, para definir mais uma vaga. Vamos ver a classificação? A classificação do Campeonato Carioca terminou assim a primeira fase, né, que é a Taça Guanabara. O Flamengo campeão, 23 pontos, Volta Redonda em 20, Fluminense 17, Vasco 17. Reparem que Vasco e Fluminense empataram em todos os quesitos lá. O Fluminense tem 4 vitórias, o Vasco tem 4 vitórias. São 5 empates para cada um, 2 derrotas cada um, 13 gol pró cada um, 9 gol contras cada um, saldo de gols o mesmo, né? 4 saldo de gols para cada um. Se o Vasco fizesse um gol a mais no Botafogo, o Vasco era terceiro e o Fluminense era o 4º. Mas aí, como acabou tudo empatado, o critério de desempate foi o confronto direto. E a gente perdeu o jogo para o Fluminense, aquele jogo lá acho que foi em Brasília, né? A gente perdeu esse jogo pro Fluminense, e aí por isso a gente perdeu no critério de desempate, ficamos em 4º lugar. Vamos pegar o Flamengo e o Fluminense vai pegar o Volta Redonda. Os jogos vão ser nos sábados, né? Dia 1º agora, 1º de março, sábado agora, sábado de Carnaval. O jogo deve ser às 6h30 da noite, Vasco e Flamengo no Maracanã, ou Flamengo e Vasco, não sei de quem vai ser o mando, provavelmente deve ser Vasco e Flamengo, até porque o Flamengo tem o melhor... como é que falam? A melhor pontuação do campeonato, né? Melhor desempenho do campeonato, joga por 2 resultados iguais. Então o primeiro mando deve ser do Vasco, Vasco Flamengo, e o segundo mando no dia 8, na outra semana, depois do Carnaval, vai ser no sábado de Aleluia, deve ser o mando do Flamengo, Flamengo e Vasco. O Flamengo joga por 2 resultados iguais e o Vasco joga por uma vitória ou um empate. Precisa vencer pelo menos um dos jogos, né? E não perder, né? Ou se for perder, perde de 1-0, ganha outro jogo de 2-0
aí o Vasco se classifica. Mas se vencer um de 1-0 e perder outro de 1-0, classifica o Flamengo, 2 resultados iguais. Do rubro-negro, que é justo, teve a melhor campanha, estava me faltando a palavra, é a melhor campanha. Dito isso, vamos falar sobre as contratações, né? O Vasco está em cima desse menino, do Neiser Villarreal. O Vasco mandou o Amodeu lá, o Amodeu está viajando, junto levou um advogado do Vasco, já com contrato na mão. O Vasco quer trazer o garoto já junto com ele, né? A ideia dos caras era forçar uma barra para o menino sair livre no final do ano, e aí ele não ia negociar com ninguém. O problema é que ele vai ficar no Milionários ganhando o equivalente a R$8.000 por mês. Ele pode sair no final do ano, o Vasco está fazendo essa proposta, ele pode sair no final do ano, não tem problema nenhum, e ele vai ganhar agora R$160.000 por mês. Então, é diferente demais, né, cara? E aí o menino parece que vai vir pro Vasco mesmo, tá quase tudo acertado lá. Entre o Vasco e o Milionário já tá tudo certo, pagar 4 milhões, a forma que vai pagar, tá tudo fechado. O Vasco só precisa convencer os empresários do atleta. Um dos empresários, são 3 empresários, um dos empresários é o mesmo do Nuno Moreira, do jogador português que chegou ontem, né, ao Vasco, ao Brasil, ao Rio de Janeiro. E tava em São Januário, ele e o Garré estavam lá assistindo o jogo do Vasco e Botafogo. Então, o Vasco está muito próximo de fechar com esse menino, Neiser Villarreal, considerado o novo Romário. No Sul-Americano, ele em 9 partidas fez 12 participações em gols, né? Ele faz 8 gols em 9 partidas e faz 4 participações de assistência para gol. Então ele tem 12 participações em gols da seleção colombiana. Olha, o moleque é um aviãozaço, joga muito, é aquele moleque na área que ele sabe onde está o gol, sabe onde está a casinha, sabe chutar. Bom jogador, hein? Vai ajudar muito a gente. É muito novo, 19 anos. Se tiver cabeça, vai longe. Não deixa de ser uma aposta, mas o moleque é craque. Jogador bom, o Vasco tem que trazer de qualquer maneira, né? Uma coisa que ficou explicada porque eu falei muito isso no pré-jogo, não entendi no pré-jogo do Vasco, quando saiu a relação, os relacionados, né? De tarde saiu os relacionados, e quando a gente foi pro pré-jogo, eu botei a lista de relacionados na live de pré-jogo, e eu questionei isso com o rapaziada. Eu falei, pô, não tô entendendo porque o Carille vai levar 5 zagueiros. Porque será que ele vai entrar com 3 zagueiros? Não tem muito sentido isso, ele nunca jogou assim. E aí teria uma explicação. Ele levar 5 zagueiros, ele levou os 2 zagueiros que iam começar o jogo, levou o Lucas Oliveira, levou o Maurício Lemos e levou o Capasso. Porra, o Capasso não estava treinando a parte, não estava lá fedendo a peixe, o Vasco não quer mais o cara, ele relacionou o cara por quê? E aí na coletiva, um menino lá, um repórter lá, fez uma pergunta, a primeira pergunta da coletiva foi essa: por que o Capasso estava relacionado? E aí o Carille respondeu, olha, o Capasso, aí parece que o repórter perguntou assim, o Capasso voltou a fazer parte do elenco, você tem interesse no Capasso, por que o Capasso foi relacionado? E o Carille foi, cara, sincerão, que quase ninguém, o técnico é sincerão. Não, ele não faz parte, nós não contamos com ele, mas havia um mecanismo que ele precisa estar relacionado pelo menos em um jogo do campeonato para poder ser vendido para dentro do Brasil, porque ele é um estrangeiro. Então existe uma cláusula no regulamento, numa lei dessas aí, que se o jogador não for relacionado durante o ano, no campeonato inteiro, o Vasco não pode vender ele. Então, para ele poder ser vendido, mesmo depois da janela, o Vasco pode vender ele para clubes do Brasil. E também pode contratar jogadores do Brasil. Essa janela fecha sexta-feira para jogadores internacionais, para transações internacionais. E aí o Vasco está aberto, colocou o Capasso relacionado exatamente para que ele possa ter condições de ser vendido até para clubes do Brasil. O Carille ainda revelou que tem 4 clubes interessados, mas o jogador não tem desejo de ir. É esquisito, né? Eu não entendo muito, né, o pessoal falando muito do Capasso, mas, cara, eu não acho o Capasso, esse jogador todo aí. Não acho que dá para confiar tanto no Capasso assim, mas quem gosta, ok, bacana, respeito a opinião, mas jogos que eu vi do Capasso, achei ele um zagueiro fraco. Aliás, nós não estamos bem de zagueiro, né? O Lucas Freitas é um jogadoraço, hein? Eu falei mal dele aqui, retiro, queimei a língua, o moleque está jogando fino, não é o jogador que eu vi jogar, os jogos que eu vi no Juventude não é o mesmo cara. O Lucas Freitas é outro jogador, eu vi ele jogar no Juventude mal a beça, jogou aí para reserva do Danilo Bosa. Então, um cara que eu vi 2 jogos horrorosos do Lucas Freitas, e olha, deve ter sido só uma má fase. O moleque tá jogando o fino.
Ontem, no jogo contra o Botafogo, ele se antecipou, ele tirou bola antecipando o atacante, ele tirou bola de cabeça, ele cobriu o Piton, que o Piton tá uma água, já sempre foi ruim na defesa, né? Mas ele tá uma água. O que o Léo Pelé não conseguia fazer, o Lucas Freitas faz porque ele é muito rápido, ele não tem uma imposição física, ele não é muito forte, muito alto, mas ele é rápido, ele é veloz, ele sabe jogar futebol, ele sabe sair, ele consegue sair tocando a bola, ele consegue alongar o passe, olha... Estou satisfeitíssimo com o Lucas Freitas. Se é isso tudo, se ele... De repente ele vai decepcionar na frente. Espero que não, parece que não. Muito seguro. Hoje é titular absoluto do Vasco. É o melhor zagueiro que nós temos. E o João Vitor, pelo amor de Deus, com o João Vitor... Olha, o Vasco... Ô Pedrinho, liga lá pro Cruzeiro, vê se eles ainda querem o João Vitor. Pô, entrega esse cara, rapaz. Pô, joga nada. 40 milhões nesse cara. Não joga nada. Muito fraco ele, tá bom? Muito fraco. Então, a história do Capasso, né? Eu falei aqui a história do Capasso, né? Nem botei a foto do Capasso, mas a história do Capasso é essa. Precisa vender o cara. E aí o Vasco vai fazer negócio. Uma semana agitada, né? O Vasco está tentando recolocar Zé Gabriel, De Luca, esses caras todos no mercado, inclusive o Capasso. O cara, ele revelou que tem 4 clubes interessados no Capasso, ele que não quer ir. Pô, ele postou uma foto essa semana no Instagram dele, bem esquisito, né? Ele no treino. E aí ele botou assim, o melhor emprego do mundo. Pô, é claro que é, né? Vai lá, faz um treinozinho, bate uma bolinha, tal, e vai pro hotel, vai pra casa. Pô, não tem responsabilidade, não vai pro jogo. Hoje ainda foi. Mas, pô, o melhor emprego do mundo, cara. Eu só tomar um golinho de café aqui, que é café do gigante, né, cara? Tomar um golinho rapidinho de café aqui. Então, pô, é complicado essa história de melhor emprego do mundo. É bem difícil, né? Essa visão. Mas vamos lá. Lloyd Augusto fechou o Vasco tinha dado o ultimato para o Allianz Sport até domingo, e no domingo à tarde, depois do almoço, o Allianz Sport falou que tá ok, o Vasco já enviou os documentos, tá esperando eles responderem para poder enviar passagem para o Lloyd Augusto vir para o Brasil. O Lloyd Augusto deve estar feliz da vida, vai passar o Carnaval do Brasil, né? Não sufoquem o artista, eu sou o Picasso. Não sufoquem o artista, o nosso Lloyd Augusto, que antes de chegar já virou meme e é uma figuraça, né? Tomara que dê tudo certo pro Lloyd Augusto, que ele venha pro Brasil e jogue bem no Vasco, que seja um cracaço de bola. Só espero que ele jogue bem, só espero isso. Que ele faça jogos honestos, justos, que compense o Vasco pagar 3 milhões de euros mais bonificações. Dói pra caramba, mas enfim... Parece que é o cara, né? Como eu já errei com o Lucas Freitas, não quero ficar perturbando e insistindo muito não. Vai que o Lloyd aqui joga demais. A torcida já adorou, porque ele falou que queria vir pro Vasco, não sufoque um artista, eu quero ir pro Rio de Janeiro, eu quero jogar no Vasco, enfim. A torcida já pegou esse cara no colo, o nosso malucão de Angola, né? Outro que deve estar chegando essa semana é o Brian Palacios. Esse é mais fácil, que está no Atlético Mineiro, documentação já está no Brasil, tudo mais fácil, mas deve estar acertando entre hoje, segunda-feira, ou amanhã, na terça, né? Enfim, muito simples, vai ser jogador do Vasco também. Então, Brian Palacios, o loucão de Angola aí, o nosso Lloyd, já tem o Garré com Fritas, e o nosso Nuno Moreira. Então nós vamos ficar com 4 atacantes aí, ainda vai vir o Adson, que está se recuperando, mais à frente no final do ano o David. Quer dizer, vai estar legal. Uma coisa que o Carille falou também na entrevista coletiva é que ele não conta com Capasso e que ele vai ajustar a zaga, e ele está vendo 2 garotos que ele está gostando muito, e ele vai começar a dar mais oportunidade para esses meninos, é o Lincoln e o Luiz Gustavo, citou os 2. Pô, que bom, até que enfim ele falou, o treinador falou que tá vendo os caras e tá gostando dos caras no treinamento. Cara, o Luiz Gustavo é um zagueiraço. Mas aí você tem Maurício Lemos, você tem o Lucas Oliveira, o Lucas Freitas. Eu acho que nessa história, potencializar anota que eu tô falando aí, hoje é dia 24 de fevereiro, não é isso? Então anota aí o que eu tô falando aí, ó. Café do Gigante, André Luiz, falou isso no dia 24 de fevereiro. Eu acho que quem vai subir no telhado para a entrada dos meninos é o Lucas Oliveira e o Souza. Eu acho que o Souza vai perder espaço. O Carille vai começar a avisar o coleguinha do Coutinho que, ó, não dá para você. Assim como o Alex Teixeira já tá perdendo espaço. Também não vai dar para ele. Com essas chegadas todas de atacante, Alex Teixeira, Jean Davi, o Souza,
a declaração do Carille dos dois jogadores da base, ele vai começar a dar mais oportunidades, vai potencializar os meninos, esses dois meninos da base, é sinal que ele não vai estar contando mais com Souza e Lucas Oliveira, hein? Porque o Lucas Freire está jogando bem. O João Vitor é o titular. E ainda tem o Maurício Lemos. Então, eu acho que é muito zagueiro aí, senão a base não vai ter chance. Já que ele disse que vai ter, então eu acho que Souza e Lucas Oliveira vão realmente subir no telhado. Isso aí é ruim para a confraria Coutinho, que o próprio Coutinho não está jogando praticamente nada. Aliás, mas tem que ser também justo. A galera ontem deu as seguintes notas para o Vasco. Vou falar do Coutinho. A galera deu a seguinte nota para o Vasco ontem na live de pós-jogo. Léo Jardim deram nota 6, PH 8, o João Vitor 6, Lucas Freitas 8 e o Piton 5. O Gumora 9, Tietê 8, o Ryan 7, Coutinho 4, Zucarello 7 e o Verrete 9. Os caras que entraram, o Puma levou 6, Paulinho 3, Paê 4,5 e o Jair 5 e o treinador Carille nota 5. Então o melhor para a galera aqui do canal foi o Verrete e o Hugo Moura. Mas pela disposição, pela briga, né? Um jogo muito brigado, esses caras se destacaram mais. Mas o Coutinho, apesar da galera aqui do canal ter dado 4, eu discordei isso lá na hora, mas é o voto da galera. Coutinho, cara, não fez um mau jogo. Acho até que ele fez um dos melhores jogos desde que voltou pro Vasco. Mas o que acontece é que nós esperamos do Coutinho muita coisa. Eu dei esse exemplo na live, eu falei, quando o Hugo Moura pega a bola na entrada da área, eu não espero nada. Eu espero ele dar um bicão para frente para tentar fazer o gol, dar um chute forte, ou tentar fazer aquelas bolas levantadas que às vezes ele acerta. Ou então ele vai pegar a bola e vai jogar para fora, vai isolar a bola. Eu não espero grandes coisas do Moura. Mas quando o Coutinho pega a bola na entrada da área, eu me ajeito no sofá. Eu dou uma ajeitadinha, falo, pô, é o Coutinho que tá com a bola, cara. A gente espera, é instintivo isso. E aí o cara não faz. E aí a gente vai se decepcionando, enfim. Eu acho que é isso. Existe uma teoria de que o Coutinho não consegue desenvolver um bom futebol porque ele não tem coleguinha que joga futebol ao lado dele com qualidade. Hoje ele jogou com dois meninos, o Zucarelli e o Ryan. Tinha hora que ele tocava pro Zucarelli, o Zucarelli não devolvia para ele, ele ficava reclamando, tem hora que ele ficou pulando em campo porque ele queria a bola. Cara, enfim, vamos ver agora. Tá chegando o Nuno Moreira, tá chegando o Garré, vamos ver como é que vai ser essa história aí. Vamos ver como é que o Coutinho vai se comportar. Ainda dá tempo, né? Pra gente ver. Eu acho que o Paê acabou. O Paê ontem entrou nitidamente com má vontade, vai jogando de 1-0, precisando da vitória, o cara andando com um toque de 3 dedos, enfeitando, querendo andar de letra no meio de campo, perdendo a bola. Olha, não dá não pro Paê. O Paê tem que tomar uma bronquinha. Não quer mais? Cara, vai embora, cara. Libera a gente aí, vai embora, pô. Ainda tem março todo aí, abril, só acaba em maio esse contrato. Porra, ninguém aguenta mais esses caras. Eu por mim dispensava até o Coutinho, mas o Coutinho não vai ser dispensado. Então eu dispenso o Paê, cara. 1,5 milhão aí, libera de espaço na folha, bate um papo com ele, conversa com ele aí. Como pode pagar esses 3 meses que tá faltando aí a ele? Parcela aí, abaixa o valor, e ele vai receber, sendo um homem livre, vai receber uma grana. Eu acho que tem que ser isso. Tá falado? Galera, é isso. Essas foram as notícias do Café do Gigante, né? O seu programa diário de notícias do Vasco, de análise de notícias do Vasco. Só falando aqui no Esporte Amador que o Remo do Vasco se classificou para o Sul-Americano. O remador do Vasco se classificou para o Sul-Americano. E também o Vasco foi campeão de um torneio no fute-mesa de dadinho. Olha, o Vasco é bom no fute-mesa, cara. Tô sempre trazendo notícias de fute-mesa aqui. Tá falado? Para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar seu like, pedir para que você se inscreva no nosso canal, vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, né? E também comenta aí o que é que você acha dessas contratações que o Vasco está fazendo, se você acha que está realmente fortalecendo o time. E outra coisa, e aí? Firme para pegar o Urubu sábado? Eu acho que dá pra gente encarar, cara. Se jogar com a disposição que jogou hoje, a gente pode igualar o jogo. Chegando junto, não é ser violento, mas é fazendo falta, marcando os caras, marcar pressão lá na frente. Eu acho que dá. Acho que dá pra gente incomodar ele. O Flamengo é um time que não gosta de correr pra trás. Se a gente conseguir fazer o Flamengo correr pra trás, como foi o segundo tempo do último jogo, que a gente fez eles durante 20 segundos correrem pra trás, a gente quase empatou o jogo. Eles têm falhas na defesa. Agora, do meio pra frente, eles jogam pra caramba. Eles estão se achando que ganharam de 5-0 do Maricá. A imprensa está dizendo que é espetacular. O treinador dele lá, que é o ex-jogador lá, o Felipe Luiz, é o novo Cruyff. Cara, enfim, vamos devagar.
que eu acho que a gente tem espaço aí para meter 2 sapecadas no Urubu. É difícil, mas não é impossível. Se a gente jogar com vontade, se a gente jogar como Vasco, a gente pode chegar lá. Galera, um grande abraço, fiquem com Deus. Olha, não esquece, hoje, 1h já tem vídeo novamente no canal, o Almoço do Gigante. Vai tentar desenrolar como está o andamento dessas contratações, os exames médicos do Nuno Moreira. O Garré já fez exame médico, o Nuno Moreira também já fez exame médico, que vocês já vão se apresentar no CT hoje ou então só amanhã. Enfim, fica esperto aí, hoje, 1h, o Almoço do Gigante. Tá falado? Galera, fica com Deus, um grande abraço, até o Almoço do Gigante. Tchau. Check the mic and make sure it sound right, boys.